Mas, na prática, existe a dificuldade em atingir a recomendação ideal de proteínas, pessoal? Seja ela por refeição ou atingir a recomendação total de proteínas, né? Porque eu trouxe para vocês aqui o que os estudos mostram, a parte teórica, né? Que é a proposta, né, desse trabalho. E a outra proposta eu trazer para vocês a realidade. Então, na prática, será que é difícil de atingir essa recomendação de proteína por refeição e a quantidade total? Vamos ver isso? Então, basicamente, a gente pode pegar aqui um exemplo comum. A gente tem um indivíduo, né? Vamos pegar aqui um homem que tem ali seus 70 quilos, e vamos considerar que para eu atingir a recomendação de proteína para ele, eu pensaria no 0,25 gramas por quilo de peso ou 20 gramas por refeição. Então vamos supor que esse indivíduo faça ali um exercício de força e que depois ele chegue na casa dele e ele faça uma refeição que contenha proteínas. Hipoteticamente, a gente poderia colocar aqui um indivíduo onívoro, a qual ele comeria no almoço em torno ali de 125 gramas de arroz cozido, ele comeria ali 100 gramas de um bife grelhado, ele comeria também um feijão, ou seja, uma colher de servir cheia, o que nem é muito, e um brócolis, né? Então uma refeição simples, né? Um arroz, feijão, um bifinho e um legume. Quanto que essa refeição nos forneceria de proteína? Vamos ver se atingiria a recomendação, né, por refeição, primeiramente? Então, se a gente for pegar aqui, essa refeição atingiria facilmente suas quase 35 gramas de proteína, o que seriam quase 15 gramas a mais do necessário para esse indivíduo aqui que está engajado no exercício de força. Então, se formos pegar essa dose, né, considerando que esse indivíduo precisaria de 112 gramas de proteína por dia, e aqui eu levei em consideração a quantidade de 1,6 gramas para ele, vejam que com essas 35 gramas para essa refeição, eu já atingiria basicamente 30% das necessidades proteicas para esse indivíduo. Então, vejam que para uma refeição somente, eu já consigo atingir 30% das necessidades de proteína para esse sujeito, considerando uma dieta que já vai ter ali uma quantidade de proteína maior, porque aqui a gente está considerando o exercício. E aí a gente já começa a ter algumas respostas. Não, não é difícil atingir a recomendação por dose, né, por refeição, tampouco a recomendação diária. Mas isso aqui a gente só está considerando uma refeição comum. Se a gente for pegar a população envolvida com exercício físico, a gente vai ter um outro cenário, não é, pessoal? A gente vai ter um cenário onde essas pessoas vão fazer o uso de suplementos de proteína. E aqui entra mais uma nova equação, mais uma nova, perdão, variável nessa equação. Quando a gente coloca nesse cenário a proteína isolada, a gente aumenta ainda mais a quantidade de proteína. E aqui entram algumas redundâncias, né, que podem acontecer na prática. Na prática, você pode ter um indivíduo que foi para a academia, fez o exercício, em seguida saiu, tomou o shake de proteína e logo em seguida ele vai fazer uma refeição, o que é completamente desnecessário e acontece. E aí vejam que isso não é só desnecessário por conta da quantidade de proteína que vai exceder, né, a capacidade do músculo em lidar, como também desnecessário porque você não vai desviar essa proteína para fazer síntese de tecido. E aí torna-se completamente desnecessário, tá? E além do que, muito mais caro. Então, se a gente for pegar esse cenário, né, vamos pegar aqui uma dose, né, padrão aqui de 30 gramas de proteína concentrada. Esse indivíduo ele já atingiria nessa refeição 60 gramas de proteína, o que daria mais do que 50% das suas necessidades de proteína do dia. E aqui, criatura, a gente está pensando em uma refeição. Esse indivíduo provavelmente ele vai fazer pelo menos mais 4, 5 refeições e que provavelmente tenha proteína. Logo, no fim das contas, embora a proteína ela tenha um papel importante, ela é extremamente valorizada. E não é, na maioria das vezes, uma preocupação você né, não atingir a recomendação de proteínas, justamente porque, né, facilmente a gente consegue promover isso com uma alimentação adequada.